sou acadêmico da Universidade Estadual do Maranhão. Meu nome é Eduardo Lima Pereira e nessa manhã eu quero cumprimentar a mesa em nome da nossa orientadora Isis, professora Nalina e o professor Manuel Filho. Nesta manhã, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque foi um percurso longo, né? Foram 4 anos, já estamos caminhando para os 5, e estarmos aqui nessa manhã, como nossa orientadora falou, é um motivo de comemoração, é festejar, é uma festa. E o tema do meu trabalho é contação de história na educação infantil, uma busca pelas estratégias, ferramentas e utilização na educação infantil. Então, a escolha desse tema se deu pela necessidade de estarmos contando histórias de qualidade para as nossas crianças. Porque ao longo da minha vida, já trabalhei em algumas escolas e já percebi que alguns professores de educação infantil não dão a devida atenção que a contação de história merece. Visto em conta que a contação de história é de suma importância para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento psicológico, social, psicomotor, de todo o processo de interação. Então, neste trabalho buscou-se compreender que a contação de história traz inúmeros benefícios ao desenvolvimento cognitivo. Tais eles, que estimula a criatividade, porque através da contação de história, a criança ela vai se desenvolvendo, porque nós temos que ter em mente que estamos trabalhando no mundo do imaginário. Então a mente da criança é muito fértil. Então a contação de história vem estimular essa parte. Também a questão do senso crítico, porque mesmo sendo uma criança, ela já começa a ser despertada para o mundo, para os valores e para o seu entendimento. Outro aspecto muito importante é a oralidade, porque é aquele momento que a criança está saindo de casa, é aquele momento que a criança está saindo do seu seio familiar e gera estranhamento para ela. Porque eu estou aqui com minha mãe, com meu pai, com as pessoas que eu tenho costume de ver todos os dias, e de repente eu vou para um novo ambiente, né? Ao mesmo tempo que causa estranhamento para a criança, também vai trabalhar a questão da oralidade, porque ela vai conviver com outras crianças e ela vai passar a incorporar novas palavras no seu vocabulário. Outra coisa interessante também, que a contação de história trabalha a desinibição, ou seja, ela vai ajudar crianças tímidas a se socializarem, porque a timidez é perceptível em algumas crianças, e essa contação de história estimula essa criança a se desenvolver. E claro, através de todo esse processo de interação, leitura, vai gerar o que? Gera conhecimento. O objetivo geral do meu trabalho é analisar a prática de professores da educação infantil e como utiliza a contação de história como recurso didático relevante para o desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem na educação infantil. Então, o principal objetivo é esse, traçar estratégias, ver que novas metodologias podem ser incorporadas nesse cotidiano. O meu trabalho ele está dividido em 6 capítulos, subdividido em tópicos. E agora nós vamos adentrar neste momento, trabalhando cada capítulo do TCC. Antes disso, é importante ressaltar a metodologia que foi usada. Quando vamos fazer a escolha de um tema desse, gera dúvida. Qual tipo de pesquisa vai ser aplicada, né? Se é a bibliográfica, se é a de campo. E no meu caso, eu optei pela pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, certo? E todos os dados que foram levantados foram em sites confiáveis, tal como o portal a saber, o portal de periódico da CAPES, Cielo e o Google Acadêmico. E o foco principal foi em quê? O foco principal foi em teses, dissertações e artigos com descritores da educação infantil e contação de histórias. E, ao longo do processo de leitura e pesquisa, foram trabalhados vários autores, mas teve aqueles que se destacaram na pesquisa pela parte da identificação com eles. Eles foram Rodrigues, 2005, Abramovic, 97, foi em 2000 e Bertolin, 2009. E, claro, a legislação brasileira na área, que a gente não podia deixar ela de lado.
No capítulo 2, nós vamos trabalhar a educação infantil e a legislação brasileira. Nesse capítulo, o que é que contém nele? Contém a legislação brasileira, ou seja, as leis e as diretrizes que amparam a educação infantil e todo o seu processo. A saber, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, que é a lei que ampara a educação, que está mais focada na educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e a Constituição da República, ou seja, a Constituição Federal de 88, e além daquele dia do momento, né, que está em todos os focos de discussão no âmbito escolar, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento muito importante, porque ele é norteador, ele traz esse norte para a educação, onde ele adaptou os conceitos, traz novos conceitos, e o interessante é porque ele é um documento flexível e traz essa flexibilização para dentro das escolas, porque através disso, os estados e os municípios conseguem fazer o seu currículo, tendo liberdade de incorporar as suas peculiaridades. O capítulo 3 trata sobre a relevância da contação de história na educação infantil. Rodrigues está uma citação muito importante quando ele fala que a contação de história é a atividade própria do incentivo à imaginação, porque vai trabalhar a imaginação da criança e o narrador, ele é responsável por estar trazendo este mundo até a criança, ao ouvinte dessa história, porque os fatos, as cenas e os contextos são do imaginário. A criança imagina, a criança pensa, gesticula, porém, tudo aquilo que ele pensou, de uma certa forma, ele consegue trazer para o mundo real e a ficção se materializa. Porque essas histórias trazem um ensinamento muito importante. Por isso que quem vai contar uma história tem que ter a delicadeza de pensar bem que história vai escolher, qual é o enredo daquela história, para adaptar de acordo com a idade da criança. Isso a gente vai ver para frente. O 3.1 é a importância da leitura para o desenvolvimento infantil. Abramovic, ele é muito enfático em dizer que a história, ela faz a criança viajar por muitos lugares que ela não conhece, porque através da imaginação, com o livro na mão, a criança voa sem sair do lugar. Eu lembro que quando eu fui alfabetizado, tinha um livro que era muito interessante, que era um livro com asas. O livro, a gente consegue voar algum certo lugar apenas lendo ele, né? E Abramovic diz isso, que dentro dessa contação de história, a criança vai aprender história, a criança vai aprender geografia, a criança vai aprender ciências, a criança vai aprender todas as disciplinas, sem saber que aquilo é uma disciplina obrigatória a aprender, de forma lúdica, divertida. Porque a partir do momento que a criança entende que aquilo ali é uma disciplina, fica sem sentido, fica desinteressante e deixa de ser lúdico para ser didático. E a didática ela não está tão preocupada com a questão da compreensão do mundo. A literatura, o item 3.2 trata sobre a literatura infantil hoje. A literatura infantil hoje, ela em alguns momentos está sendo esquecida. E esses autores, o Coelho e novamente Abramovic, eles vêm despertar no professor ou no contador de história esse interesse por estar resgatando as histórias. Porque através das palavras se funde o imaginário com o real, segundo Coelho, e traz ideias melhores para quem ouve. No capítulo 4, é abordado o professor e a habilidade de contar a história para crianças, certo? Bergman, ele diz que a história prende a atenção, causa curiosidade, contudo, para enriquecer a sua vida, deve estimular a imaginação. Ou seja, que a criança, através da história, tem que reconhecer suas limitações, suas dificuldades, entender que aquele medo que ele enfrenta não é só dele, que às vezes um personagem sofreu, mas no final da história o autor deu uma solução para o problema e a criança entende que se o personagem resolveu o seu problema, ele também consegue. Por isso a história é tão importante. No item 5, traz estratégias usadas na contação de história, né? Que é muito importante, porque o Zato Bernardino, ele escreve sobre isso, né? Que é a importância do professor contar essas histórias. Mas será que eu posso contar essa história de qualquer forma? Esse autor, ele diz que
O profissional que vai contar essa história, ele precisa ter uma postura apropriada, certo? Equilibrada, com musculatura relaxada, onde o professor passe confiança para a criança. O professor não pode, na correria, hoje eu vou contar essa história. Não, não é assim. Ele tem que procurar saber que história é essa, preparar o recurso e se apropriar disso. E ele traz estratégia para as crianças de 0 a 3 anos, porque nessa idade eles se interessam por histórias ritmadas com gravuras e músicas. Que isso foi que eu consegui comprovar lá no estágio da educação infantil, que as crianças é muito de música, muito de estar presente na questão da gravura. Dos 3 aos 4 anos eles se interessam por histórias rítmicas e rimadas que apresentam relatos da vida real, podendo querer ouvir inúmeras vezes a mesma história. Eu consegui comprovar isso também no estágio do ensino fundamental. Ainda não, na educação infantil, que eu contei uma história bem interessante e a criança, no outro dia, queria escutar. Professor, conta a história tal, conta de novo. Então foi bem interessante essa parte. No dia 5.2 é estratégia para crianças de 4 a 5 anos. Nessa faixa etária, eles vão gostar de enredo um pouco mais desenvolvido, com conto de fadas, onde aparecem animais e vários objetos. Né? De 5 a 6 anos, eles vão se interessar por histórias longas e com enredos simples, como contos de fadas, fábulas e aventuras. Mas como é que eu vou fazer para escolher essa história ideal? Será que eu posso contar qualquer história? Não posso. Então, ele, 2011, ele dá dicas úteis para que possamos escolher o texto de acordo com o assunto favorito em cada faixa etária. Por exemplo, criança de 3 anos, eles preferem a história de bichinhos e que esses bichinhos falem, que eles usem roupas como a gente, seres humanos. É isso que eles gostam. De 3 a 6 anos, ele mergulha também no mundo da fantasia e também gosta da mesma coisa, animais, bichinhos. Com 7 anos, eles já vão preferir histórias que o enredo se passe no seu contexto pessoal. Tipo assim, na família, no bairro, na escola. Crianças de 8 anos preferem as fantasias mais ousadas e que interessam eles mais. Então, conforme a idade vai aumentando, mais a criança vai criando uma história mais elaborada. Aos 9 anos, eles vão preferir histórias de humor, aventura, viagens e invenções. Aí, quando nós chegamos na faixa de 10 a 12 anos, que é o período que a criança sai da infância, de ser criança e começa a entrar na pré-adolescência, a criança, o gosto dela vai aguçando mais e você precisa estar mais preocupado em escolher essa história, porque não é qualquer coisa que vai satisfazer ele, porque ele vai estar interessado em narração de mitos, invenções, lendas e viagens mais fascinantes. Aí como é que eu vou incentivar essa criança? Com práticas diferenciadas. Por exemplo, filho, sugere algumas atividades práticas que possam ser utilizadas em salas de aula, visando estimular e inserir o aluno no mundo mágico da literatura. Aí traço algumas estratégias que eu, como professor de educação infantil, já incorporava algumas na minha prática e que vou incorporar agora também, porque eu achei muito interessante. Então, ao mesmo tempo que eu escrevi o meu TCC, eu aprendia com ele. Porque, enquanto professor, eu me apropriei dessas técnicas. É muito interessante. Uma delas é o quebra-cabeça. No meu caso, eu sou professor de educação infantil e do 5º ano. Então, a gente adapta de acordo com a necessidade do aluno. Por exemplo, nós estamos com o nosso foco na educação infantil, que uma das estratégias é o quebra-cabeça. Então, se a criança não sabe ler, não vou levar pedaços de textos. Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho para ele, imprimo as gravuras, começo, meio e fim. Aí eu chamo as crianças e dou para cada uma delas a gravura. Aí depois elas vão se apropriar daquilo e vão organizar a história na ordem do começo ao fim. Roda de leitura é eu lendo e a criança dramatizando. Oficina de arte é desenhos e pinturas. Então, coloca essa criança para se expressar. A hora da novela é bem interessante, que eu tenho que escolher um conto que tem uma narrativa, nesse sentido que a criança não conheça muito. Porque se eu for contar essa história, uma história já conhecida, não vai prender a atenção dele. Porque a hora da novela, ele funciona assim. Eu levo uma história e todo dia eu conto um pedacinho. Aí na hora que, quando eu chegar na parte mais interessante, eu paro para contar somente no outro dia. Aí vai prendendo a atenção dele. Aí eu falei de oficina de arte para a novela, né? Vamos botar na literatura digital, porque as nossas crianças, elas estão muito conectadas. A criança vive no celular, no tablet, no smartphone. E às vezes fica jogando um joguinho que não traz nenhum rendimento para ela. Então a gente direciona essa criança a uma plataforma digital que contenha desenhos infantis
que seja voltado para a educação, para o aprendizado, ou para livros infantis. Porque às vezes a pessoa não sabe ler, mas nós temos livros que não tem gravura. Aliás, que não tem texto. Aí a criança vai vendo a história, ela mesmo vai contando a sua história, vai imaginando. Então, além de deixar ele só vendo coisa que não agrada, vamos botar ele para ver esses conteúdos. E fazendo mágica com palavras. É aquele momento que a gente trabalha com rima, a gente trabalha com textos ritmados e poemas. E depois da história, o que a gente faz? Tão importante quanto saber começar uma história é saber terminar ela. Você não pode começar a história do nada, mas também não pode terminar do nada. Porque a conclusão da história é sempre válido propor exercícios que enriqueçam o aprendizado dessa criança. E aqui nós temos algumas dicas, tais quais pedir à criança que ensine a história, ela vai se transformar em um ator. Pedir à criança que, com tradição de desenho livre, deixa ela desenhar, se expressar. Porque através da pintura, nós reconhecemos até o perfil psicológico do nosso aluno. Porque o aluno que gosta de pintar só com cores escuras, que ele gosta de pintar só tremulando a mão, que não tem a coordenação motora apropriada, aquela criança às vezes tem algum trauma que vem de casa. Por isso que ele gosta de cores escuras, por isso que ele não gosta de pintar colorido. E através disso o professor já consegue até diagnosticar um possível problema nessa criança. Outra estratégia bem interessante é dobraduras. A questão motora da criança aprendendo a dobrar, a se desenvolver nesse sentido. Modelagem, principalmente, na assim de modelar, a criança sempre desenvolve o seu lado artístico. E às vezes a criança consegue fazer coisas que o adulto não consegue. A criança é bem interessante. E também criar sua própria narrativa. É muito interessante você deixar a criança pensar. Quando ela vir falar, deixa ela falar. Contei a minha história. Eu pergunto: qual foi a parte que você não gostou? Aí ele vai dizer: não gostei dessa parte aqui. Você queria mudar ela? Queria, professor. Por agora, conte como você queria que essa história fosse. Eu não queria que o lobo mal comesse a vovó, então vamos mudar. Porque a gente não pode contar isso, né? A gente tem que tomar cuidado de tirar essas partes da história, adaptá-la de acordo com a faixa etária da criança, para não causar trauma dela. É muito importante isso. O encerramento da história deixa marcas profundas na vida do ouvinte, que se apropria daquilo que ouviu e leva lindas e enriquecedoras experiências para toda a vida. Um momento belíssimo que marca a infância e transforma o futuro do ouvinte. É muito importante saber contar essa história. E aqui o meu trabalho praticamente se finaliza deixando essa mensagem que a leitura, o imaginário, a contação de história, ela transforma a vida da criança, porque ela vai se desenvolver de forma muito mais proveitosa. Então, nas minhas considerações finais, eu digo que é necessário deixar o velho modelo de ensinar, de ler, de lado e se apropriar da nova BNCC, porque ela é que está norteando a educação nesse momento. Ela traz todo esse dinamismo da educação infantil, que antes, centrado no sistema tradicional, era focado em pontilhado, em deixar a criança sentada, cativa, e hoje não é lúdica, é brincadeira. A criança precisa aprender brincando. A escola não pode ser uma prisão, sim um parque de diversão, né? Que aponta mudanças necessárias e urgentes na educação, tais como inovação tecnológica, dinamização nas aulas, trazendo a criança para dentro da história, fazendo ela tocar a narrativa e se sentir parte dela. E o resultado alcançado, qual foi? Depois de tanto eu ler, tanto eu pesquisar o que foi que eu encontrei. Eu encontrei técnicas e maneiras diferenciadas de contar histórias e os impactos que essa narrativa tem na vida de quem a ouve. Essas são as minhas referências. Minha epígrafe, até aqui nos ajudou o Senhor, porque sem o Senhor a gente não podia fazer nada, né? E os agradecimentos, primeiramente a Deus, porque sem a Ele a gente não faria nada, né? Não estou aqui nesse dia porque Deus foi executivo. Porque eu já vim lá do interior arrastando madeira, então tá aqui hoje também, só Jesus na minha vida. Aos meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, minha sogra, a minha orientadora, a professora mestre Isis, porque todos nós temos a dívida de gratidão com ela, né? A nossa cultura presencial, Euriz, falando desses 4 anos. Euriz estava lá em São Luís, e diz: eu estou aqui, mas já estou mandando alguém deixar ela dar taxa no polo, então sempre prestativa. E a Universidade Estadual do Maranhão, na pessoa da professora Heloísa Varão,
Uma pessoa tão maravilhosa. E nós temos essa chance de estudar numa universidade de renome como a UEMA é para poucos. Então, nós que estamos aqui somos agraciados. E a nossa supervisora de 3 estágios, Ana Lina, que está aqui, sempre presente no estágio da educação infantil do Fundamental e da de Gestão. Muito obrigado pela paciência, pelo empenho, e à noite nos respondendo. A gente nem deixa ela dormir direito. O professor Manuel Felipe está aqui com a gente e a todos vocês, caros colegas. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado.